O que é que faz nós, seres humanos que temos origens completamente diferentes, né, que temos pensamentos e percepções completamente distintas, estarmos compartilhando este local, neste momento, sem nos entendermos como ameaças recíprocas? O direito ele é uma ferramenta que serve, assim como outras, a tentativa de harmonizar as relações pessoais. Eu digo tentativa porque isso é impossível em absoluto, né? Só que a harmonização ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou sob a imposição da força, ou a partir de uma convenção, né? O direito já serviu a essas duas perspectivas. O curso de Direito, desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, teve uma expansão considerável, tanto no campo público como no campo privado. Por quê? Porque as carreiras públicas começaram a atrair mais em razão de várias circunstâncias. A profissão será sempre indispensável e está em evidência cada vez mais, porque as relações sociais estão se complicando, estão ficando mais complexas e o direito ele vai atuar cada vez mais. A parte, quando é mais informada, procura mais os seus direitos. Eu acredito que a extensão foi muito importante, tem sido muito importante na minha graduação, porque é uma oportunidade que nós temos de nos aproximar da sociedade de verdade e daquilo com que a gente vai trabalhar, para que nós não sejamos juristas distantes da sociedade que existe. O meu primeiro contato com o direito foi quando eu fui estudar para concurso. E eu, para surpresa minha, me afeiçoei muito ao assunto. Depois que eu passei no concurso, eu passei no concurso do tribunal e comecei a lidar a operar o direito mesmo. Então, eu tenho essa atração por esses debates mais próximos dos problemas sociais, mais próximos das questões sociais que o direito coloca do que um campo de conhecimento mais técnico, que era o que eu trabalhava antes. Se a gente for olhar a origem do curso de Direito, é uma origem extremamente propedêutica, né? Alguns profissionais do direito acham que ainda hoje, no tempo presente, a gente tem muito pouco propedêutica, que são as bases teóricas que o aluno deve ter durante o curso. Por exemplo, ética profissional. Aquela história de o juiz ser aquele personagem frio, o advogado ser o falastrão, o promotor vaidoso que tem o sangue nos olhos, a faca nos dentes, disposto a perseguir de maneira irrefreada esse ímpeto de acusação, isso ficou para trás. Hoje nós temos o juiz ativista, né? Nós temos o promotor moderador, o promotor que atua de maneira parcimoniosa. Existiu a necessidade por parte das organizações políticas de um controle social e se descobriu que o direito era um dos instrumentos eficazes para esse controle. E é interessante perceber que a primeira via do direito, a mais antiga, é a via privatista, civilista, tratar das relações entre particulares. Uma boa parte da lógica do direito civil privatista, que estabelecia uma certa segurança ou consolidação de contratos feitos entre pessoas, 2, 3, 4 pessoas, ela foi aproveitada também para o direito público, que surgiu muito depois, né? Quando a gente teve um ambiente das revoluções liberais que tornaram, principalmente a partir das obras de John Locke, né, os tratados de um governo civil, em que ele propunha que a sociedade deveria convencionar uma forma de convivência coletiva a partir de determinados princípios. E, na verdade, é uma contratualização, só que a gente não tem partes determinadas, né? É a população inteira, ou o povo. O curso de Direito, ele forma um profissional que vai lidar necessariamente com conflito, seja no que diz respeito à prevenção do conflito, seja no que diz respeito à repressão, eliminação, superação, mitigação, estabilização, como você queira colocar a questão. Nós formamos profissionais que vão atuar em órgãos do Estado e com órgãos que desenvolvem atividades que são exclusivas do Estado. Então o curso de Direito ele também vai formar pessoas
que vão atuar numa função essencial à justiça, que é o Ministério Público. A profissão do Ministério Público ela é atrelada à defesa dos interesses do Estado, em princípio. Então a gente tem o Ministério Público nascendo como um advogado do Estado, né? Por exemplo, aqui nós tivemos no Brasil, também a herança portuguesa, os procuradores do rei, que defendiam os interesses do Estado na área fiscal ou mesmo quando se tratava da área criminal. E daí a grande identificação até hoje entre o Ministério Público e a atuação na investigação criminal. Mas hoje o Ministério Público também é um partícipe nas relações sociais, na mediação dos conflitos sociais de uma forma mais ampla. Nós temos hoje atuação na defesa da educação, da saúde, do meio ambiente, interesses difusos, interesses que não pertencem a alguém particularmente, mas a toda a sociedade. Isso aumenta muito a responsabilidade da instituição. O profissional do Ministério Público, portanto, ele tem que ser alguém aberto também ao diálogo, com os ouvidos voltados para a realidade social que o circunda. A gente pode perder também de vista a questão da segurança pública no que diz respeito à polícia judiciária, ou seja, os órgãos do Estado que vão investigar se alguém praticou um ilícito ou não. Além de tudo isso, nós temos a questão da advocacia, tanto a advocacia pública como a advocacia privada. O Estado ele precisa de advogados para defender os interesses do Estado, interesses esses que somente se justificam quando são compatíveis com a Constituição, com os interesses públicos, interesses que a sociedade, na Constituição, entendeu como relevantes para toda a coletividade, como também advogados, profissionais de direito, que vão viabilizar a operacionalização da própria administração pública. Tudo isso sem prejuízo da advocacia privada, que tanto pode atuar, no caso, junto a esses órgãos todos que eu já fiz referência, Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, junto à Polícia Judiciária, Polícia Civil ou Polícia Federal. Como você pode ter advogados privados, ou você pode ter advocacia privada para trabalhar preventivamente. Como aluno do curso, tenho 10 anos já de conclusão, né? Aqui, o que é que eu posso dizer? O direito é muito tradicionalista, portanto é muito disciplinar. Portanto, o diálogo não é uma coisa fácil, certo? Dentro do curso. É muito difícil você exigir de um colega, de um profissional, que é quem está lá conduzindo o processo de ensino-aprendizagem, o professor, né? É muito difícil você exigir dele, hoje, num mundo tão já exigente da nossa energia, do ponto de vista da militância profissional, é muito difícil você exigir que o cara faça uma reflexão autônoma, profunda e consiga se auto-modificar nesse processo. É complicado. A formação que ele teve foi essa. Não é um processo instantâneo. Esse perfil do curso de Direito ele mudou muito desde sua fundação, que do meu ponto de vista não deixa de ser um reflexo das mudanças que a pós-graduação na área jurídica sofreu. Hoje o curso de Direito ele tem, além dos serviços de ensino, também uma participação relevante nos campos da pesquisa e nos campos da extensão universitária. Até pela mudança também do perfil do corpo docente. Nós temos professores no curso de Direito em regime de dedicação exclusiva em número apreciável e mesmo os próprios professores que não estão sob regime de dedicação exclusiva, eles procuram ampliar sua participação tanto na pesquisa como na extensão. Aqui, particularmente, no nosso projeto político-pedagógico, há um destaque ao longo de todo o curso para disciplinas ditas propedêuticas. Disciplinas que guardam no seu âmago a sua feição humanista, como a própria disciplina de introdução ao estudo do direito, história do direito, filosofia do direito, antropologia forense, a psicologia aplicada ao direito, são, até nas ditas ciências dogmáticas, né, as disciplinas dogmáticas como o direito constitucional, direito civil, nós temos um olhar que está sendo modificado. Portanto, não estamos mais formando, ou não é mais esse o objetivo, formar para fazer concurso,
como alguns alunos terminam chegando na universidade com essa impressão. Mas estamos formando profissionais conscientes do seu papel social, conscientes de que não é apenas na lei que buscam soluções para os conflitos. Pela função institucional do Núcleo de Prática, você tem hoje uma função de ensino e uma função de extensão. O Núcleo de Prática naturalmente fica mais próximo da sociedade. Então hoje, por exemplo, o Núcleo de Prática faz uma ponte muito forte com o IMD, né, que é o Instituto Metrópole Digital, objetivando buscar no IMD as mudanças tecnológicas que a sociedade tem hoje e trazer essas mudanças tecnológicas para dentro do curso. Então a ideia, por exemplo, é ver elementos novos, como hoje nós temos de mídias sociais, elementos novos de tecnologia, como a inteligência artificial, de modo a fazer o aluno perceber que essas mudanças, elas são mudanças da sociedade e elas precisam estar presentes no curso, e a prática jurídica faz esse papel representativo, para que o aluno, ao sair do curso, ou seja, sair dessa bolha que muitas vezes é a universidade, ele possa estar já no mercado, estar já atuando de acordo com o que a sociedade pretende, o que ela quer. Aqui na universidade pode-se fazer reflexões, aqui na universidade pode-se fazer análise para que essa mudança social ela seja a melhor possível. A gente sabe que criou-se um mundo virtual e o direito serve para regular as relações sociais e também vai ter que regular essas relações sociais no mundo virtual. Quando você está à distância, né, vendo o outro, embora através, né, de mecanismos que você vê as reações da face e tudo mais, mas não é como estar presente. Né? Quando você está presente, você percebe todo o contexto do corpo, do perfil, das reações. São muito mais difíceis de você camuflar quando está tete a tete com o outro. Outro aspecto da virtualização é o próprio trabalho hoje do advogado, do juiz, do promotor, em processo virtual, porque de qualquer lugar você tem acesso ao processo, que para o advogado que não está junto do processo sempre é ótimo, mas também pode acabar sobrecarregando. Então é saber lidar com isso, com essa novidade, que ao mesmo tempo que facilita, também pode trazer essa sobrecarga de trabalho, bem como uma necessidade muito grande de atualização em termos de uso de ferramentas de tecnologia, de informação. As formas de investigação também são modificadas, e falando especificamente do Ministério Público, não adianta de nada para a gente ter grandes ferramentas de investigação, de colheita de dados e não as utilizar, porque a própria criminalidade a está utilizando. Essa facilidade, entre aspas, de acesso à informação, para mim, não é uma vantagem, é um grande risco. Você pode usar isso como um parâmetro, você pode usar isso com efeito psicológico de tentar se acalmar para saber, enfim, algum direcionamento, mas nunca isso pode servir de base para você tomar uma decisão e principalmente uma atitude. Você tem que ter alguém com uma formação específica que saiba distinguir para você daquilo dali o que é adequado e o que não é adequado. E essa situação, para mim, ela é endossada quando a gente observa que profissionais muito bem formados divergem entre si. Que um robô nunca vai ser capaz de fazer, de formular uma tese jurídica, de analisar um princípio e ao mesmo tempo um artigo, ao mesmo tempo jurisprudência, de pensar o direito e a justiça de maneira crítica, como nós, que nos formamos juristas, temos o intuito de fazer. Para que nós não nos tornemos robotizados, é muito importante que a educação ela seja humanizadora e politizadora, para que nós tenhamos sempre o acesso e a capacidade de formular pensamentos críticos em torno do que a gente estuda. O papel do direito é buscar cada vez mais uma proximidade com os problemas reais. O direito ele evolui muito lentamente, né? Ele tem essa característica meio conservadora de que as alterações dele são muito lentas, são muito custosas, há muito embates sociais cada vez que você vai ter uma mudança que seja emblemática, uma quebra de paradigmas, com muitas discussões, e a força que ele tem de se manter
como era, é maior às vezes do que progredir. E eu acho que o papel dessa profissão é estar cada vez mais próximo desses problemas reais que mudam tão rápido. A mudança no direito ocorrerá sempre após a mudança na sociedade. O direito é uma consignação de uma mudança política. Você tem uma discussão, você tem uma decisão política, você tem a tentativa de consolidar isso numa norma e você tem o momento de tentativa de aplicação dessa norma. Então as coisas têm acontecido relativamente rápido no mundo em geral. Agora, o que muda mesmo é a vivência. O direito está tendo uma certa dificuldade de acompanhar. Você tem uma visão positivista do direito e uma visão pós-positivista. Qual é a principal diferença? A positivista, a norma é o texto. A pós-positivista, a norma é a interpretação do texto. Olha a diferença que isso faz. É uma forma de você flexibilizar o quê? Aquele texto. Você permitir a adaptabilidade dele. E aí, quando a gente está diante de uma situação dessa, como é que você forma as pessoas para interpretar? O profissional que está sendo formado nessa área hoje, né, é um profissional que ainda está sendo formado, com a mentalidade da justiça tradicional, por exemplo. Os nossos cursos de direito eu vejo como muito positivista. Esse termo significa que olha muito-se a letra da lei. E eu acho que isso tem que ter cada vez mais abertura para a gente questionar, como disse, ser um pouco como cientista do direito, não só aprender como funciona, mas começar a investigar o que não vem funcionando, o que atrapalha, o que atrasa essa evolução. Porque as crises do direito acabam se refletindo dentro da própria universidade. O fato de que, não raras vezes, os tribunais eles começam a tomar decisões incompatíveis com determinadas concepções do direito que, em princípio, até um certo tempo se achavam pacificadas ou consolidadas, que começam a ser colocadas em xeque. O problema é muito mais se aquele modelo jurídico é mais adequado ou não para atender aquela demanda, ou se você precisa de um novo modelo jurídico. Aí, para isso, você tem mecanismos para isso. Você pode modificar a legislação, ou, às vezes, o próprio direito permite que a jurisprudência, ou seja, os juízes, comecem a interpretar e contextualizar melhor os textos normativos. Claro que há muitos defeitos no sistema jurídico, né? Isso a gente não pode deixar de fazer crítica. Mas, em uma certa medida, parece que ele tem viabilizado mais bônus do que ônus, né, nessa história aí, nos últimos, principalmente, 3 séculos. Uma busca tão irrefletida pelos ganhos ou pelo individualismo, né, pelos ganhos materiais, mas a esperança ela continua a ser plantada nos cursos de direito. As pessoas estão achando que podem operar um instrumento tão forte sobre as relações entre as pessoas e entre os grupos como se fosse uma máquina. Não dá. Não dá porque o valor que a gente trabalha não é um valor abstrato frio como a matemática faz, por exemplo. Eu estou falando que a gente não pode desconsiderar o campo das emoções, o campo do impacto emocional que as soluções que a gente oferece tem na vida das pessoas. Então, se você erra uma estratégia jurídica, você vai provocar efeitos que não são físicos, necessariamente, mas são efeitos palpáveis na vida das pessoas. Então, eu acho que os maiores desafios são relativos a essa dimensão, né? Como dentro desse processo de aprofundamento de complexidade, de virtualização, de dinamismo, né, crescente, você como profissional consegue se manter atualizado, né, consegue se manter sensível a essa realidade e trabalhar bem, porque sem você ter noção da realidade você não vai trabalhar bem, né, na vida das pessoas. Então acho que esse é o principal desafio. Mas são perspectivas interessantes para quem gosta de viver a profissão, né? Para quem não está preocupado só em ganhar dinheiro. Então, nós temos que resgatar esse humanismo que inspirou, inclusive, o surgimento das carreiras jurídicas, numa sociedade complexa, tecnológica, e fazer com que os nossos estudantes tenham sempre presente
essa missão de servir a sociedade e assumir a postura de protagonista social.